Então, no vídeo passado, nós falamos sobre o real, sobre aquilo que acontece e aquilo que existe e é real. Pode ser que eu não perceba, pode ser que eu não acredite, pode ser que não seja algo que eu tenha palavras para descrever ou mesmo que eu não consiga imaginar. Mas não depende da minha imaginação, não depende das minhas palavras, não depende da minha crença e não depende da minha existência, né? O real é aquilo que acontece, que existe antes mesmo que eu tivesse nascido, depois que eu morrer. A própria morte é real, é algo que não depende da forma como eu percebo, da forma como eu fantasio e tá fora do alcance daquilo que eu consigo colocar em palavras, né? Esse é o real com R maiúsculo. E também eu não vou ficar, né, vamos imaginar agora na clínica, na atuação clínica em psicanálise, sabendo que esse real está muito além do meu alcance, não será no real que eu poderia atuar, não será com o real que eu poderia diretamente lidar. O que eu lido é a realidade. Então, a realidade, uma primeira definição de realidade para a gente pensar, são as construções de representações sobre o real. São como nós buscamos conhecer o real, sobre como nós buscamos compreender o real. Então, a realidade, ela é, por exemplo, quando eu uso palavras para dizer eu estou gravando um vídeo, eu estou em São Manuel, eu moro no Brasil, né? Se eu considero essas coisas que eu estou dizendo realidade, tá durante o dia, tá sol. Se eu considero essas coisas que eu estou dizendo como realidade, né? É porque eu estou construindo representações para dar conta do que acontece, né? E essas representações para dar conta do que acontece, eu estou expressando em palavras, e as palavras são o que me permite buscar dar conta do que acontece e também compartilhar com vocês. Então, a realidade é essa forma de construir representações acerca do que é real. Então, a gente pode pensar na realidade externa, né? Vamos imaginar que um dos dados da realidade externa é que se a gente olhar para cima, lá estará o céu. E que se a gente olhar para baixo, lá estará o chão. Mas que engraçado, até para dar um exemplo, eu me coloquei de referência, olhando para cima e olhando para baixo. Mas vamos imaginar que existe o céu e existe o chão, fora de mim. Né? Não é na minha cabeça que o céu existe ou o chão existe. Então, se existe essa realidade fora de mim, e se eu não estiver aqui, o céu vai estar lá. Se eu não estiver aqui, o chão vai estar lá. Então, a gente vai chamar isso de realidade externa, né? Se eu me trancar no quarto, fechar os olhos, o céu vai estar lá, o chão vai estar lá. Não no quarto, mas lá fora. Então, realidade externa é aquilo que é real fora do campo das minhas percepções, fora do campo, né, que depende das minhas fantasias e dos meus desejos. Essa é a realidade externa. E para dar conta da realidade externa, por exemplo, eu telefono para minha mãe e pergunto como está São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que existe fora de mim. Nesse momento eu não estou em São Paulo, minha mãe está em São Paulo. Então ela me conta de São Paulo, ela conta da temperatura, ela conta da movimentação que ela vê pela janela na rua, ela conta de notícias que ela assistiu no jornal. Ou seja, como que eu tenho acesso à realidade do que estaria acontecendo em São Paulo hoje? Pelos relatos da minha mãe. Eu também posso procurar na internet para colocar São Paulo hoje. E isso, então, é uma realidade que a gente compartilha por meio de palavras, por meio de relatos, por meio de explicações. Eu também posso comprar um livro e ler sobre São Paulo, eu posso comprar um jornal e ler sobre São Paulo. Então, isso é a realidade humana. Então, a gente falou da realidade externa, aquilo que existe fora, e agora da realidade humana, que é aquilo que nós compartilhamos. Tanto que eu posso estar numa festa, ai, né, gente? Antes da quarentena ou depois da quarentena, a gente na festa. E
E eu olho pra minha amiga e falo assim, nossa, isso aconteceu mesmo? O que eu tô tentando dar conta? De conferir se o que aconteceu foi uma percepção minha apenas. E aí eu tô pedindo pra minha amiga uma ajudinha pra perceber essa realidade compartilhada. Então a realidade externa é o fora de nós, que às vezes nem eu nem a minha amiga percebemos. A realidade humana é essa realidade compartilhada. E uma realidade que a gente conversou bastante na matéria teórica, que tem muito a ver com a nossa fantasia, que tem muito a ver com o nosso desejo e também com as nossas angústias, as nossas defesas, as nossas resistências e a realidade psíquica. Então a realidade psíquica é nós podemos estar na mesma cidade, São Paulo, podemos estar na mesma festa, uma grande festa em São Paulo, que a forma como essa festa vai ser fantasiada, vão ser construídos sentidos, vai ser psiquicamente vivida, aí sim cada pessoa tem essa realidade psíquica. E a realidade psíquica o nosso principal tema em uma análise. Ok? Então a ideia desse vídeo é que a gente passe adiante com esses 3 conceitos. Realidade externa, realidade humana, realidade psíquica.